Olá pessoal, estamos aqui ao vivo pelo Instagram, direto dos estúdios do KCast, hoje com o nosso podcast Bom de Papo, e vamos entrevistar o nosso parceiro e amigo que vem lá de Maceió, diretamente para Arapiraca, o nosso parceiro Tiago Ferreira, que é analista financeiro, e hoje nós vamos bater um papo, falar da situação atual da nossa economia, tirar várias dúvidas. Então, Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo, satisfação ter você aqui com a gente. André, muito obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar aqui para a gente tratar um pouco desse assunto de economia, né? Como você bem falou, eu sou especialista em investimentos e atuo hoje como assessor de investimentos na nossa empresa Toro Negro Investimentos, que é credenciada ao Banco XP, né? Então, é sempre bom a gente falar sobre finanças para trazer esse conhecimento para a população, né? Que é tão rica em capital, mas às vezes não sabe fazer uma boa gestão. É verdade, esse é um assunto que ele é muito relevante, porque hoje a gente, quando fala em finanças, a gente está automaticamente ligado ao dinheiro, né? Exato. E se Então não tem você como desvincular finanças com dinheiro, né? Esse é o primeiro ponto que a gente pode tratar, né? Quando a gente fala de finanças, a gente fala dos nossos objetivos, né? Para você achar hoje um objetivo que é importante para você, que não envolve a parte financeira, é até difícil, né? Então vamos lá. Tiagão, fala para a gente aí a sua linha de atividade, né? Você falou que faz parte de um grupo de investimentos. Então fala para a gente aí como é que funciona essa sua atividade. Fala um pouquinho para a gente. Certo, vamos lá. Eu sou assessor de investimentos. O assessor de investimentos, ele é um profissional que é dedicado para entender a situação do cliente em relação a metas, objetivos, sonhos que ele pretende alcançar e também com questões de períodos, né? Quando que ele pretende alcançar esse sonho. Após isso, a gente vai entender como é que está a situação financeira atual dele, quanto de patrimônio ele já tem, quanto de capital ele consegue voltar para essa parte dos objetivos dele e também se estão alinhados esses objetivos dele com a realidade financeira, né? Daí a gente faz toda uma análise desse conteúdo e vai montar um planejamento financeiro para que ele consiga alcançar esse objetivo. A gente também consegue assessorar em situações atípicas, né? Por exemplo, ele quer fazer um financiamento de um imóvel, a gente consegue fazer um assessoramento em relação a isso. Devo comprar à vista, devo financiar, fazer um consórcio. A gente analisa toda a parte financeira do cliente para que ele sempre tome as melhores decisões e assim ele consiga alcançar todos os objetivos que envolvem a parte financeira. Ô Tiago, e hoje o índice de pessoas que procura você para fazer essa assessoria, ela aumentou? O pessoal está mais preocupado com essa questão das finanças? Como é que está? Sim, sim. O pessoal hoje ele está mais voltado para essa parte financeira até por conta das situações de notícias, né? Por exemplo, a questão da criptomoeda trouxe uma ideia do mercado financeiro para as pessoas que não tinham isso em mente e hoje muitas buscam essa situação de saber como é que funciona o mercado financeiro, né? Será que realmente eu estou perdendo o poder de compra? Como é que eu consigo fazer o meu dinheiro trabalhar para mim? Que é outra ideia que está trazendo a atenção do mercado, né? Então, graças a Deus, vem aumentando o percentual de pessoas, de brasileiros que estão voltando um pouco a cabeça para essa parte financeira, deixando de pensar só como ganhar dinheiro e agora como fazer o dinheiro trabalhar para eles, como proteger o patrimônio que já foi construído. Quando a gente fala em finanças, antes a gente tinha um índice, não sei como está, não sei se você tem essa informação também, mas antes a gente tinha a grande parte da população que estava dentro do padrão de enquadrados no Serasa, SPC, né? 2024 teve uma média de 78%, né, de brasileiros, famílias endividadas, o que é preocupante, mas que infelizmente já virou natural para os brasileiros, né? E quando você trouxe essa primeira pergunta em relação a quantas pessoas começaram a buscar conhecimento sobre investimentos, eu creio que essa mentalidade de começar a investir, né, vai mudar muito esse percentual de 78%, trazer ele para baixo, porque à medida que as pessoas começam a investir, elas passam a ter um maior controle financeiro e evitam dívidas, né? Vai quitar as dívidas que existem e vão evitar novas dívidas. Então, vai mudar esse percentual, acredito sim, porque as pessoas estão mais preocupadas com a parte financeira, né? Aí você tocou num ponto que é bem interessante também, que assim, eu não tenho muita, assim, não entrei muito a fundo nesse assunto, mas é interessante porque está sendo muito falado sobre as criptomoedas, né? Então, como é que funciona essa questão da criptomoeda? Você pode dar uma palhinha para a gente, explicar para a gente como é que funciona? Tá, esse é um assunto bacana, né? É. Tá voltado ao mercado financeiro aí, de uma parte mais de ativos que tem uma grande oscilação, né? Mas as pessoas que até não investem já estão preocupadas com isso. Eu digo que primeiro você tem que ter, no mínimo, reserva de emergência. Segundo, você tem que formar os seus objetivos e alinhar suas finanças a ele, para depois você pensar em ativos que sofrem oscilação. Mas quando a gente fala de criptomoeda, a gente fala primeiro do Bitcoin, né? O Bitcoin, ele foi criado para ser um ativo não confiscável, né? Que o governo não tem poder sobre esse ativo.
o que gera uma certa atenção à questão de segurança, né? A gente trata e sabe que o governo sabe do muito que a gente faz, né, em todas as economias do mundo, e o criptoativo foi criado com essa ideia. É uma moeda digital inconfiscável, né? Então, as pessoas conseguem fazer transações sem que existam pessoas alheias àquela situação, observando o que você está fazendo com a criptomoeda. Então, por ser um ativo digital, né, no caso do Bitcoin, que ele tem um limite, né, de fabricação, digamos assim, que é próximo de 21 milhões e um pouquinho. Então, ele é finito. Então, ele se tornou hoje uma reserva de valor, uma ideia de reserva de valor parecida com o ouro. Né? Então, quando a gente fala de criptoativos, tratando do Bitcoin, tá levando a relevância de uma ideia de reserva de valor. Quando a gente fala de outros criptoativos, como a rede Solana, como Ethereum, né? Eles são mais voltados para atividades específicas. Por exemplo, essas duas redes que eu citei têm um trabalho parecido que você consegue criar contratos nessas redes de uma maneira mais segura. Né? Vamos dar um exemplo de um cartório. Se você vai fazer um contrato de compra e venda de um imóvel seu, você vai no cartório, as pessoas do cartório tomam ciência daquele contrato, né? E também a prefeitura, o Estado. Isso. Então, não existe uma segurança das informações, digamos assim, tá? Daí, quando você faz um contrato através de uma rede Solana, através de uma rede Ethereum, há uma maior segurança, porque só você e a pessoa que tem vínculo com o contrato vão ter acesso a esse contrato. E se porventura for fazer alguma mudança no contrato, vocês têm que autorizar. Então, é uma rede que atua com uma criptomoeda para fazer o pagamento desses contratos. No caso da rede Ethereum, utiliza o Ether. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Assim, a gente vê que, assim, como você falou, a questão do cartório. É bem popular o cartório, né? Exato. Já essa área da criptomoeda, dessas redes que você falou, assim, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para trabalhar com elas, né? Exato. Tem que Porque procurar pessoas que entendam para orientar, né? as criptomoedas, elas têm uma finalidade, né? Tem criptomoedas que são atreladas a ativos de valor, por exemplo, atreladas ao dólar, atreladas ao ouro. Então, já é uma outra finalidade. Eu citei a Solana, citei a Ethereum, mas tem tantas outras criptomoedas que são lançadas, algumas com finalidades, outras não. Por exemplo, os meme coins, né, que o Trump conseguiu lançar o meme coin, movimentou aí bilhões na economia, né? Então, a gente trata de criptomoeda, é um mercado muito vasto, que ainda está sendo conhecido, principalmente pelas pessoas que não são familiarizadas à parte de investimentos. Então, repetindo o que eu falei no começo, quando for tratar de criptomoedas, vão com calma, porque muita gente coloca um capital achando que vai valorizar 30, 50, 100, 137%, que foi a valorização do Bitcoin no ano passado, realmente valoriza. Só que sofre bastante oscilação. Então, às vezes a pessoa só tem aquele capital, colocou na criptomoeda buscando um rendimento ali muito acima da média. De fato, ela conseguiu fazer isso, vem conseguindo fazer isso, né? Mas não é uma certeza que vai acontecer no próximo mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Tem um ciclo que vem se repetindo, no caso de criptomoedas. Mas, ainda assim, é um mercado muito complexo que a gente precisa estudar e trabalhar ele com calma. Eu observando você falar sobre tudo isso aí, e quando a gente olha para você, vê que você é um cara novo, né? Um cara e já traz uma experiência e um conhecimento tão vasto quanto esse que você tem, né? Quando foi que surgiu, assim, essa identificação com o setor financeiro, parceiro? Eu já tenho 6 anos e 8, 10 meses ali que eu invisto, né? Então, eu comecei investindo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? E por me familiarizar com a área, eu acabei me aprofundando mais, né, nesse assunto. E, assim, à medida que você vai estudando o mercado financeiro, que você vai entendendo temas como inflação, como juros, a gente pode falar sobre isso, e o quanto isso está atrelado à tua boa convivência, né, a sua boa qualidade de vida, a parte financeira é totalmente atrelado a isso, daí vai aumentando o seu interesse por essa área. Então, eu decidi, né, há 4 anos e meio, mais ou menos, me formar para trabalhar nessa área de investimentos em especial, né? Daí eu fui buscar algumas certificações, busquei alguns cursos de especialização, continuei investindo, que a prática ensina muito, né? Oscilações de mercado, peguei oscilações como a pandemia, por exemplo, que é complicado, bem né? difícil para quem não investe, observar seus ativos tendo uma queda, por exemplo, na questão de ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, né? Até investimentos no exterior em ETFs e estoques, mas a prática ensina muito, e à medida que eu fui adquirindo conhecimento, né, desde o início, eu continuei investindo até os dias de hoje e continuo ainda assim muito interessado
pela área, porque aprendi bastante, mas sei que ainda há muito o que aprender, né? Que toda hora surge um ativo novo no mercado, e a gente tem que estar buscando conhecimento sobre ele para ver se é válido para alguma das nossas atividades do dia a dia, para algum dos nossos objetivos. Ô, Tiago, e essa questão aí dessas novas moedas que a gente acabou de falar agora, né? Para quem quer entrar nesse ramo de investimento, qual o canal que tem que percorrer para chegar nisso? Você está falando para investir em criptomoedas? Ou entrar no mercado financeiro. Como um todo. Tá. Como tudo, é. Tudo bem. Tem que procurar uma pessoa especializada ou vai em algum site na internet. Qual é a forma mais que vai lhe proteger, né? A forma correta para você não ter prejuízo. Muitas pessoas hoje têm prejuízo no mercado financeiro, porque, como eu falei, ela quer comprar uma criptomoeda, quer comprar uma ação, sem ter o conhecimento da área. E, em outros momentos, às vezes ela nem podia comprar esse ativo, mesmo se tivesse conhecimento, porque não está alinhado ao objetivo dela. Então, o caminho correto é você entender o seu objetivo, quais são as minhas metas, né? O que eu quero para o próximo ano, o que eu quero para daqui a 3, 5, 10, 20, 25 anos, para minha pessoa física ou para minha empresa, por exemplo. Quais são as minhas metas? Elenquei as minhas metas, aí eu olho a minha realidade financeira para ver se está de acordo com essas metas, ou se eu preciso fazer mais dinheiro, né? Tem muito disso também, para depois buscar os investimentos que são atrelados a cada meta. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o exterior daqui a 5 anos e eu sei que o dólar costuma valorizar bastante, né? Em detrimento do real. O que eu vou fazer? Eu vou buscar um investimento que me proteja da valorização do dólar. Então, eu te trouxe uma meta, né? E trouxe um investimento que é atrelado à sua meta, né? E no centro disso, quanto que eu posso investir por mês para chegar no valor necessário para que eu consiga fazer essa viagem. Então, o caminho correto é entender o seu objetivo, entender a sua realidade e buscar um investimento alinhado a esse cenário. Se você não tem o conhecimento adequado para isso, busque um profissional da área, que ele vai entender a tua situação e ele vai fazer essa estratégia de investimentos e te acompanhar nesse processo, né? Porque, por exemplo, a figura do assessor de investimentos, ele não só monta o teu planejamento, ele te acompanha no processo. Por que ele te acompanha? Porque surgem empecilhos, surgem situações inesperadas no decorrer do nosso caminho. É verdade. E isso exige que sejam feitas alterações na parte financeira, né? Por exemplo, uma pessoa que começou a investir para fazer uma viagem, igual eu falei, daqui a 5 anos, no meio do período, aí, 2 anos e meio, ela precisou trocar de carro, com urgência, trabalha com carro. Vai ter que separar um capital, né? Pode ser que atrapalhe a viagem dela. Então, porque existem situações inesperadas, é necessário esse acompanhamento inicial e contínuo. Se tiver o conhecimento, começa e faz sozinho. Se não, busca um profissional da área. E hoje, essa profissão de assessor financeiro, ela está crescendo, ainda está muito restrita? Algumas pessoas não conhecem ainda. Como é que tá? Se você pegar o pessoal mais antigo ali, eles não têm o conhecimento do assessor de investimentos. Eles conhecem mais o gerente do banco, né? Meu gerente do banco ligou para mim, perguntou como eu estava. Coisa mais formal, né? Ofereci um consórcio, eu vou lá na agência, ele me oferece um café. Então, ele até coloca o meu dinheirinho ali para investir, está tendo rendimento, mas eu não sei bem o que é. Então, a figura do gerente, ela é mais familiarizada, né? Porque é mais antigo. Quando a gente fala do assessor de investimentos, a gente já retorna para o âmbito de investimentos. A pessoa fala, poxa, investimentos é para quem tem dinheiro. Investimento, não, isso aí não deve ser para a minha realidade. Então, primeiro, está começando a chamar mais atenção essa ideia do investimento. O pessoal está entendendo que investir é você organizar a sua parte financeira para ter uma boa qualidade de vida, né? E a partir disso, com o aumento da procura, o aumento da demanda, né, surge mais oferta. Então, é normal que o mercado cresça, né? E esse mercado de assessoria de investimentos, de consultores financeiros, vem crescendo porque a demanda está aumentando, né? E quando a gente fala de investimentos, né, hoje a nossa moeda aqui no Brasil é o real. Hoje o real está em torno de R$6, 6, né? Depende do... É porque a gente utiliza o dólar, né? Comparando com o câmbio do dólar, né? 6, exato. 6, não, 5, está em né? 5,80. 5,80. Na média de 5,80. Aí, assim, eu queria que você desse uma explicação para a gente sobre a questão do dólar. O que é que ele impacta quando ele está aumentando? O que é que impacta na nossa inflação aqui? O que é que a gente sofre com isso? Tudo bem. É uma situação que é até simples de você explicar. Eu vou colocar aqui no nosso dia a dia, né? Pessoal, a gente utiliza o celular, esse meu celular aqui, ele é da marca da Apple,
Tá. né? Eu comprei esse celular em real aqui no Brasil. Só que a Apple é uma empresa americana. Isso. Né? Então, a cotação do valor desse aparelho aqui no Brasil para ser pago em real depende de quanto que é vendido esse aparelho em dólar. Esse é um exemplo. Tá, dei um exemplo de uma empresa americana. Vai influenciar aqui. Vamos dar um exemplo de algo que tem aqui no Brasil. Por exemplo, o nosso café teve um aumento agora que provavelmente vai chegar num total de 41% de aumento até o final do ano. Essa é a expectativa. O Brasil ele é um excelente produtor de café, né? Exporta muito café. Mas o preço do café, uma commodity, ele é atrelado ao dólar. Então, se no dólar subir o preço, o café que eu compro aqui em real, ele também fica mais caro. Vamos para outro exemplo do dia a dia. Combustível. Temos a Petrobras aqui, que é uma grande fabricante de petróleo, né? Ela consegue retirar o petróleo, na verdade, o Brasil é rico em petróleo, né? Faz grandes exportações também. O preço do petróleo é dado em dólar. Mas por que o dólar ganhou essa relevância? Né? Porque o dólar, ele hoje é a maior economia do mundo, né? E após as duas grandes guerras, ele quem financiou a construção de outros países que participaram da guerra. Então, todos os países relevantes também que participaram das guerras, começaram a criar uma dívida em dólar. E assim o dólar foi tomando uma ideia de reserva de valor. Você vê que todos os países hoje têm dólar. Então, à medida que ele foi crescendo e tomando a ideia de reserva de valor, daí as outras economias, países emergentes, começaram a participar do mercado ali, atuando também em dólar. Então, quando a gente exporta algum material, a gente exporta e recebe em dólar. Quando a gente importa algum material, traz do mercado exterior para dentro, a gente também paga em dólar. E é por isso que tudo que a gente consome no nosso dia a dia, as compras que a gente faz no mercado, o combustível que a gente coloca no carro, na moto, tudo isso é em dólar. É muito interessante, né? Porque muita gente não sabe sobre essa questão do poder americano, né? É, exato. Porque a América, assim, os Estados Unidos, ele é a maior potência mundial, né? Próximo da China, né? Estados Unidos, China. Quando a gente fala, né, de valores, só para tu entender, quando a gente fala de valores, hoje, André, a economia americana ela está próxima de 29 trilhões. E o Brasil está chegando em 3. É muita coisa, muita diferença. Você vê a diferença? Ah, mas a China está quase chegando ali nos Estados Unidos. Está quase. Mas a China está próxima de 19 trilhões. Então ainda tem muito chão pela frente. A proporção que a economia americana cresceu e vem crescendo hoje é assim, sobremaneira muito mais superior do que as outras economias. E é por isso que tem essa relevância do dólar. Sei que fica difícil para a gente que não tem aquele contato com o mercado financeiro, que recebo o meu salário em real, que moro no Brasil e não pretendo fazer viagem para o exterior. Como é que eu vou querer saber quanto é que está o dólar? Para que eu vou querer saber isso? Como é que isso vai influenciar na minha vida? Eu só observo o preço dos alimentos, dos insumos que eu utilizo no meu dia a dia aumentando, e se alguém me fala que é por causa do dólar, eu não consigo entender. Então, sim, pela demanda de crescimento da economia americana, né, e o quanto que ela se tornou relevante para todo mundo, é normal, tá, que o dólar influencie tanto no nosso dia a dia. A gente está num estado aqui que é muito rico na produção de etanol, né? E a gente vê que também, assim, o etanol, ele, assim, não está tão elevado quanto a gasolina, porque a gasolina é base de petróleo, como você falou, né? Mas a gente vê também que o próprio etanol também, ele também sofre um ajuste significante estando no estado que produz ele, né? A questão do dólar, ela influencia bastante no preço dos ativos, dos insumos que a gente consome aqui, tá? O exemplo da gasolina, do etanol, dos alimentos, mas não só ela. Também tem a questão da inflação do país, né? Tem a questão das taxas de juros. Muitas das empresas, elas possuem empréstimos, né? Então, esses empréstimos, eles dependem da oscilação da taxa de juros. Quando a inflação sobe, é normal que a taxa de juros suba para conter a inflação. Né? Deixa eu dar um exemplo do dia a dia para você entender por que isso também influencia. Se eu quero vender esse copo com água para você hoje, André, e só tem você de comprador, e eu só tenho um copo d'água, a gente pode barganhar o valor desse copo d'água, correto? Correto. Agora, se tá você, André, João e Pedro, tem 3 compradores, eu só tenho esse copo d'água. Né? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar o valor desse copo com água. Não é isso?
Isso é questão de oferta e demanda. E a inflação, ela trabalha com essa questão de oferta e demanda. Quando aumenta a oferta e não tem demanda, aí o mercado fica desaquecido. Qual que é a ideia do mercado desaquecido? Que não tem capital girando no mercado, né? Aí vai baixar. Você está vendendo pouco, aí o pessoal baixa os juros, o governo baixa os juros para movimentar a economia. Mas quando acontece o contrário, que a economia está muito movimentada, o preço das coisas, eu comecei a aumentar muito o preço do meu copo de água. Eu vendia R$5 quando era o André, surgiu mais 2 eu vendo a 7, surgiu mais 3 eu vendo a 10. Aí o governo fala, não, está muito inflacionado o preço desse copo, esse não é o preço dele. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o pessoal deixar de comprar, vamos tirar a atenção, então vamos subir a taxa de juros. Então aumentei a taxa de juros, aí o preço do meu produto eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que baixar novamente. Então, isso aí é constantemente, tá? Essa questão da inflação do valor do meu copo crescendo, aumenta a taxa de juros para diminuir a demanda. Uma coisa interessante que você falou aí, você lembra da greve dos caminhoneiros? Lembro sim. Foi uma escassez de combustível, né? Não tinha combustível em lugar nenhum, né? Exato. E eu a gente saía com o carro correndo para abastecer, com a moto correndo. Eu estava na Paraíba, estava em Campina Grande, e lembro que lá tinha um posto que estava vendendo no tempo a gasolina. Não lembro antes, se foi 2018. 2016. 16. Exato. Eu sei que tinha um posto vendendo a gasolina no litro a R$6 em 2016. Só ele tinha um estoque do combustível e todo mundo teve que ir. E tem que fazer o quê? Pagar o valor que está lá. Tem que pagar, porque só ele que tinha. Então, exato, o valor era muito alto, cara. Eu disse, cara, os caras estão botando para detonar mesmo, porque eles estão aproveitando justamente que a demanda está alta, né? A demanda está alta. A oferta estava baixa. A oferta está baixa. Entendeu? E você viu que essa época mexeu muito na inflação. Os caminhoneiros eles não fizeram entrega de insumos como alimento. E tudo no mercado. Se ia no mercado comprar um arroz, você podia comprar o quê? 5, só pode comprar 5, só pode comprar 2. Né? Entendeu? Então, movimenta bastante essa questão, essa dinâmica de inflação e juros altos também, né? Para resumir o que era o nosso objetivo, trazer a ideia de por que também o etanol ele aumenta o preço. Porque não depende só do dólar, também depende da dinâmica da nossa economia interna. O Brasil ele é muito rico. O Brasil ele é muito rico, principalmente em riqueza natural, muito abençoado por Deus em questão de riqueza natural. Só que se não há uma boa gestão dessa riqueza, ele acaba passando por maus bocados. E é o que acontece com muita frequência há anos no nosso país, né? Então, a gente também tem essa questão interna, além de ter grandes economias lá fora, no caso dos Estados Unidos, é uma grande potência com uma economia crescente. Além dessa dependência externa, ainda há esse problema interno. Então, esses dois pontos fazem com que os preços das coisas oscilem bastante. E, normalmente, o real ele perde valor, né? Se não tiver um equilíbrio, né? Exato. Não vai estar confortável, né? Quando está desequilibrado, você está no sufoco, porque aí justamente a inflação sobe e tudo sobe, né? Não sei, acredito que você, como você é um cara que já viajou bastante, eu já andei em muitas capitais. Na capital tem o impostômetro, né? Cara, é impressionante como muda rapidamente os valores, os números. Uma vez eu fui a uma capital viajando a trabalho e na praça lá tinha lá bem grandão o painel com os números, impostômetro e tal. E eu só observando e rapidamente número. Assim, né? Aí a gente fala diretamente do combustível, da gasolina, né? Aí naquela questão de tirar os impostos, o preço da gasolina vai lá para baixo. Tirar o ICMS. Então, né? a nossa tributação que a gente paga no Estado, né, é muito alta. Então, isso também reflete no valor final do produto. Né? Exato. E é por isso que a gente traz muito essa ideia do investimento, né, André? Porque eu estou ganhando a mesma coisa, o mesmo salário o ano inteiro. Né? E se eu pegar esse salário que eu compro com o meu salário hoje, em janeiro de 2025, provavelmente eu não vou comprar a mesma quantidade de produtos que eu comprei hoje, quando for lá no final do ano, dezembro de 25. O que foi isso? Foi a inflação. Daí a gente traz o investimento para essa parte, né? Como é que eu me protejo da inflação? Né? Existem investimentos que conseguem proteger o investidor da inflação. Então, a gente traz como o cenário de investimentos, ele é útil não só para quem é rico, né? Mas para todo brasileiro que tem, né, esse objetivo de proteger-se da inflação.
de manter o seu poder de compra, ele precisa entender que o mercado de investimentos ele é muito, muito útil para ele, nesse quesito. Hoje a gente acompanha aí os noticiários, né, sobre a questão aí da economia dos países e a gente vê que alguns países estão quebrados. Vamos citar a Venezuela, né, que passa muitos anos com dificuldade, as pessoas querendo sair do país, muita miséria, né? Então, quando essa questão da gestão da economia do país ela não é bem elaborada, a população ela sofre bastante, principalmente as pessoas de classe social menor, né? Exato. É porque à medida que há um empobrecimento da população, eles passam a ter uma maior dependência do governo, né? E para que o governo ele consiga fazer uma gestão desse pessoal mais necessitado, o governo ele não deve criar dinheiro, ele não trabalha, ele recebe impostos, né? Então existe uma outra parcela da população que tem que contribuir, né, com os impostos para que o governo pegue esse capital, faça tudo o que for necessário, né, tudo que está previsto em relação à infraestrutura, em educação, em saúde, e também cuide desses menos favorecidos, né? Daí é algo muito complexo para a gente trabalhar essa ideia, entendeu? Porque o governo, à medida que aumenta o pessoal necessitado, o governo tende a arrecadar mais. Porque se mantiver a mesma população contribuindo com a mesma quantidade de impostos, não vai dar. Não vai bater então, há uma tendência de aumento de impostos. Mas, claro que tudo isso está relacionado também com a boa gestão, né? A Venezuela era um país muito rico. Então, o que mudou? Foi a gestão, né? O caso da Argentina também, recentemente, a Argentina conseguiu ter um superávit. Agora, no ano de 2024, a Argentina estava com inflação absurda, né? Isso aqui não acontece só nos países próximos, né? Também tem questões da Turquia, que tem uma inflação acima de 25%, né? Então, isso aí é muito comum ao redor do mundo e a gente vê como o tratamento com a gestão financeira pública do que as pessoas fazem com a arrecadação de impostos vai influenciar na vida tanto dos menos favorecidos quanto das pessoas de classe média alta e ricos e super ricos, né? Nessa questão de contribuição. Então, tem que haver uma balança aí, uma boa coordenação desses recursos. Nós estávamos falando antes de entrar no ar sobre a questão do pós-trabalho, né? Que é a aposentadoria. Que é uma questão hoje que não se sabe se quando a gente tiver, daqui a alguns anos, se a aposentadoria, que o trabalhador, o valor que ele recebe, ele vai conseguir se manter, né? Que não é uma coisa determinada, né? Vai ser tanto. Oscila bastante. Exato. Hoje, a Previdência do Brasil, ela atua em déficit, né? A Previdência Social atua em déficit, porque não só os aposentados recebem, né? Também há outros beneficiários da Previdência do Brasil. E hoje, o número de contribuintes com o INSS, né, vem reduzindo. Então, tem pouca gente contribuindo e muita gente recebendo. Tá que outros países sofrem bem mais com isso do que o Brasil, é o caso da China, né? A China, ela perde, foge engano, 1 milhão de pessoas por ano. Então, é muita gente que deixa de contribuir. E se você observar o INSS, você não faz um investimento no INSS e aquele investimento que o André fez hoje, daqui a 20 anos, quando ele se aposentar, vai ser dele com rendimento. Não é assim. Você paga hoje a aposentadoria de quem já está aposentado. E você precisa que alguém pague a sua aposentadoria quando você se aposentar, correto? Verdade. Né? Se ninguém pagar a tua aposentadoria, como é que o governo vai arcar com isso? Então, o que está acontecendo hoje? Uma insegurança em relação à questão da Previdência, porque a população idosa está aumentando, né? E o índice de pessoas que estão tendo filhos hoje está diminuindo aqui no Brasil. Isso é comum ao redor do mundo também, né? Se você lembrar alguns anos, a China fez campanha para as pessoas terem filhos. E uns anos antes disso, reduziam, né? Ela tinha dito que não podia ter mais de um filho. Aí depois ela sentiu o problema na Previdência e mandou as pessoas fazerem mais de um filho para tentar compensar. Então, no Brasil, hoje isso acontece também, né? A gente tem muita gente recebendo, pouca gente contribuindo. E a tendência é que tenha muita gente mais recebendo e pouca gente contribuindo ainda mais. Entendeu? Aí vai piorar. Aí a gente trata também da ideia do investimento para isso. Olha só, a gente consegue organizar a nossa aposentadoria com um investimento, não só com investimento conhecido como previdência privada, mas também com a construção de um patrimônio, porque a construção do patrimônio, em questão de valores, ela costuma render
X valor mensalmente, né? Então, dá para se aposentar através de previdência privada, você contribui e esse valor será o valor atualizado na sua aposentadoria. Ninguém vai pegar nesse seu valor. Tem também através do SBASS, ele é famoso por falar que dá para se aposentar através de dividendos, né? Você investe em ações, em boas empresas que durem por esse período, né? E paguem bons dividendos, você se aposenta com esses dividendos. Há também como se aposentar com ativos de renda fixa, né? Até o governo criou um Renda Mais agora, que é para complementar a aposentadoria. Se o governo tem que fornecer a aposentadoria e ele está criando um investimento para complementar, é porque ele sabe do problema. E se nós, né, que fazemos parte da sociedade, não enxergamos isso, é muito comum que aconteça o que acontece com a maioria das pessoas. Recebem 4, 5, 7 mil reais quando trabalha, quando deixa de trabalhar, recebia benefício de trabalho, né? Deixa de trabalhar, começa a receber 3, 4 mil reais, bem menos do que recebia quando trabalhava. O que acontece com isso? Ela vai começar a reduzir o padrão de vida dela. Isso é o maior problema que existe, né? Ninguém quer reduzir o padrão de vida. Qual que é o nosso intuito? A gente crescer o padrão de vida, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento para que, primeiro, o meu padrão de vida esteja aderente, alinhado ao quanto de capital que eu recebo e produzo, né? Se eu ganho 10, eu tenho que viver de 10 para baixo, né? É uma questão muito crítica, né? Porque o que você acabou de falar para a gente foi o seguinte, que é uma análise que muita gente não fez e não sabia. Porque, por exemplo, hoje você trabalha e você paga a aposentadoria de quem já deixou de trabalhar. Exato. Então, muita gente não sabe que acha que esse dinheiro é um fundo de investimento, né? Que está lá guardado para ele? Sim. E não é. Você está cobrindo alguém que Exato. cobriu outra pessoa. Então, vai ser sempre esse ciclo, né? E essa parte ainda tá boa, né? Beleza, eu estou pagando de quem vai se aposentar. Tá tudo bem, eu estou trabalhando, eu contribuo com o INSS. Eu vou pagar a tua aposentadoria, André. Não tem problema nenhum, estou trabalhando. Tu tem que descansar realmente, tem que se aposentar. Mas aí, quando a gente chega na parte de quem é que vai pagar a minha aposentadoria, né? E se eu não trago uma relevância no devido nível que eu tenho que trazer para esse problema, eu vou me aposentar, vou reduzir a minha renda, vai aumentar os meus custos com saúde, por exemplo, né? E eu não vou conseguir arcar com isso. E está ligado diretamente nessa questão de pagar a minha aposentadoria quando eu for me aposentar. Quer que eu pague? Os empregos de carteira assinada, né? Porque Exato. se não tiver os empregos de carteira assinada, porque a gente sabe que é uma grande realidade da população não ter essa preocupação de pagar o seu INSS quando você não trabalha de forma formal, né? Quando você é informal, poucas pessoas contribuem com o INSS para que lá na frente tenha também esse valor que consiga sobreviver com ele sem precisar do trabalho. Então, se diminuir os trabalhos de carteira assinada, isso vai impactar lá na frente, né? Exato, também vai. Vai ter menos pessoas contribuindo do que recebendo. O que é o ideal para isso? Vamos falar da parte de planejamento financeiro para essa questão da aposentadoria. O que é o ideal? Eu iniciar de hoje, ao quanto antes, o meu planejamento da aposentadoria. O que é relevante para isso, né? O que é um bom padrão de vida para mim? O que está incluso no bom padrão de vida? Eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero fazer uma viagem por ano com a minha família, né? E o meu padrão de vida, quanto que custa? Hoje, custa em torno de 10 mil reais. Tudo bem. O que eu preciso fazer hoje? Qual investimento, qual estratégia financeira eu posso utilizar hoje para que eu tenha esse capital e mantenha o meu padrão de vida futuramente na minha aposentadoria, sem precisar ter de continuar trabalhando, que é o que acontece com muito brasileiro. Se aposenta e continua trabalhando. Então, existe um planejamento e existem meios, né, nos investimentos para que você planeje todo esse processo de aposentadoria. O que eu digo? Quanto antes você começar, mais fácil. Verdade. Você consegue colocar um capital menor todos os meses e quando chega lá, vai ter um valor atualizado de 10 mil, que 10 mil de hoje não são 10 mil daqui a 30 anos. E em valores atualizados, você vai ter o capital necessário para sustentar a sua aposentadoria, né? Sem depender do INSS. Que o INSS seja algo a mais, né? Seja um complemento, né? Exato. Que não seja e não o contrário, o valor principal, né? Que Exato. você precise, porque tem essa questão aí de não saber o que pode acontecer no futuro, né? Exatamente. Ô, Tiago, hoje qual é o investimento que você vê que é mais seguro, que é o mais ideal, né, para se investir? É carro, é casa,
É imóvel? É terreno? É o que hoje? O que é que você recomenda como assessor financeiro, né? Tá bacana essa sua pergunta, André. Por quê? Porque o melhor investimento depende do teu objetivo, tá? Por exemplo, você é um cara que gosta de imóveis, né? E muita gente gosta de comprar imóveis. Tudo bem você comprar imóveis. Os imóveis, eles tendem a valorizar e dependendo da área que ele está localizado, ele valoriza mais que os outros. Mas se você deixa um imóvel seu para estar linkado ao seu objetivo de aposentar-se, por exemplo, você pretende vender esse imóvel na aposentadoria e para que você venda esse imóvel, você precisa de um comprador, né? Ou seja, a gente chama isso de liquidez no mercado. Então, existem investimentos e existem finalidades. Não existe o melhor investimento para todo mundo. Cada pessoa tem um objetivo e cada pessoa deve ter uma estratégia para aquele objetivo. Então, investir em imóveis é bom? Bacana. Investir na compra de veículos para revenda, comprei mais barato, vou revender, é bom? Também pode ser bom. O mercado financeiro de ações é bom? Também pode ser bom. Então, a gente tem que entender não qual que é o melhor objetivo, qual que é o melhor investimento no todo, para todo mundo. Tem que entender qual que é o melhor investimento para você, André. Qual que é o melhor investimento para mim, Thiago? Qual que é o melhor investimento para determinado objetivo? Então, quando a gente fala de investimentos por segurança, né, que foi a outra pergunta que você fez, questão de segurança, qual que é o investimento mais seguro no mercado hoje? Dizem que são os investimentos, os títulos públicos, né? Eu discordo em parte dessa ideia, porque eu acredito que tem empresas muito bem geridas, que se comparada com a gestão do país, né, me parece bem mais segura. Mas no final dizem que é mais fácil as empresas quebrarem e depois o país quebrar. E se o país quebrar, todas as empresas quebram, né? Essa é a ideia no geral. Então, em relação ao objetivo, a investimento, o melhor investimento depende do teu objetivo. E em relação à segurança, também depende da tua finalidade e do teu apetite a risco. O quanto está disposto, né? O que é segurança para você? Às vezes, o que é segurança para mim é investir numa empresa. Mas para você é ter o seu dinheiro ali num Tesouro Selic que você consegue sacar quando precisar. Então, depende muito da pessoa, né? Depende muito da sua finalidade. Eu, muitos anos, né? Estou com alguns anos aí, e eu sempre assistindo a TV, o repórter e tal, e eu sempre via a questão da bolsa de valores, né? Aí Bovespa e tal, sempre via lá as ações, está subindo e tal, e as pessoas, todo mundo tá, não sei o que, aquela correria e tal, e não entendia, né? Não entendia, mas agora, ouvindo você falar um pouco sobre finanças, sobre a área financeira, eu entendo que são essas pessoas que investiram e ficam com o seu assessor de financeiro monitorando como é que tá esses investimentos, né? Exato. A Bolsa de Valores são para investimentos, por exemplo, ações, né? E nem todos os investidores vão investir em ações, né? A Bolsa de Valores são investimentos mais variáveis, de renda variável. Vou te explicar sobre isso. E também tem os investimentos que são de renda fixa, que é mais tranquilo, tá? O que é esse mercado de Bolsa de Valores, né? A gente só tem uma Bolsa de Valor aqui no Brasil, que é a B3, né? E lá estão listadas todas as empresas de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Imagina se o Bom de Papo, né, daqui a pouco vai estar estourado aí, vai crescer muito, e você está buscando investidores. Então, você vai abrir o capital para que investidores coloquem dinheiro no seu negócio. E esses investidores eles vão se tornar sócios, né? Sócios. Então, eles são donos de determinada cota do seu investimento. É isso que acontece na Bolsa de Valores. Quando a empresa ela cresceu muito, então está querendo expandir, ela abre o capital na Bolsa de Valores para que investidores como eu e muitos brasileiros, né, e até estrangeiros, peguem o capital deles e emprestem para que essa empresa continue crescendo. O que eu ganho com isso? Eu virei sócio da empresa, a minha porcentagem de lucro é de acordo com a quantidade de cotas, de quantidade do quanto da empresa que eu tenho. Se eu tenho 1% da empresa, eu tenho direito a 1% do lucro. Então, é assim que funciona esse mercado de Bolsa de Valores. Realmente era muito agitado antigamente, que era um mercado chamado balcão, né? As pessoas, assim, não é do meu tempo isso aí, isso é bem antigo, né? O pessoal ficava ao redor, realmente, telefone tocando, eu vou querer tal, entendeu? Era bem mais agitado. Hoje está para fazer no celular, no computador, dá para falar com o assessor de investimentos. Como é que tá tal ação? Tal empresa é boa? Tá, vou analisar aqui, a gente analisa, manda um resumo para o cliente, explica sobre o ativo. Se ele quiser comprar, a gente compra do computador, aparece no celular dele ali, ele consegue constatar no banco. Com o avanço da tecnologia, muitas coisas facilitaram, né?
Exatamente. Mas antes era muito interessante você ver aquele agito, aquelas pessoas, tudo, né? Imagina comprar Tá naquela época. subindo, tá descendo e tal, tal. Parece uma feira, né, É, antigamente. era muito interessante ver, sem entender, né? Você via, mas não entendia, porque Exato. é como eu falei para você aqui, hoje você está vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente aqui, que está sendo muito, muito interessante, né? Muito válido. Agradecer as pessoas que estão conosco aqui do Instagram, né?